Shalom, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio podermos chegar até você com a palavra da verdade, a palavra do Senhor que nos edifica, que nos liberta. Isso é uma bênção. É mais um momento de pastoreio e nós esperamos que você esteja bem, que o seu coração esteja em paz. Vamos orar, vamos buscar ao nosso Deus. Deus querido e amado, nós te louvamos pelo privilégio de te conhecer, de te servir. Obrigado porque o Senhor nos conquistou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado. Ó Senhor, nós te agradecemos por tão grande obra de salvação. Aqui estamos com o nosso coração gratos a ti por tanto amor. Ó Deus, rogamos a tua bênção para esse momento de pastoreio, que o teu Espírito conduza cada parte, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua santa palavra, que possamos cantar cânticos ao teu nome, que o Senhor conduza cada oração e que em nome de Jesus tu recebas todo louvor e toda a glória. Abençoe, ó Deus, a cada vida que nos ouve, que nos assiste e que o Espírito do Senhor esteja realizando maravilhas em cada coração. Perdoa os nossos pecados e guia-nos no caminho da verdade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, queridos. A palavra de Deus diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. O Senhor nos dá esse privilégio de podermos utilizar as nossas vozes para cantar, para louvar o seu santo nome. Vamos louvar ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso,
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Meus amados, nós temos meditado no primeiro livro de Samuel e hoje nós conversaremos sobre 1 Samuel capítulo 23. Eu quero refletir com você nessa passagem pensando sobre o cuidado de Deus. Esse texto, ele revela de uma maneira muito clara como o Senhor cuida detalhadamente e amorosamente da vida de seus filhos. A passagem nos fala sobre Davi e a sua situação de fuga diante da contínua perseguição do rei Saul. Então, quero lhe convidar para nós pensarmos nessa passagem e refletirmos sobre o Deus que cuida dos seus filhos. Deus cuida de você. Deus não abandona o seu povo. E esse texto nos revela isso. Então, por favor, acompanhe comigo primeiro livro de Samuel, capítulo 23, assim diz a palavra de Deus. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros,
e ficou na região montanhosa no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Horessa. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Horessa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te acharás, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horessa e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Horessa, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós, entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que enfrenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Bendito seja o Senhor pela sua palavra, que ele mesmo a aplique ao nosso coração. Essa passagem apresenta um contexto de uma perseguição feroz de Saul contra Davi. Saul tinha recebido benefícios de Davi. Davi, por exemplo, venceu o gigante Golias. Davi era um homem que tinha lutado guerras em favor do povo de Israel, que tinha conquistado vitórias para o povo escolhido de Deus. Mas a despeito disso, Saul se tornou um homem iracundo e ele perseguia Davi de maneira implacável. Queria que você imaginasse comigo um homem, Davi, que vivia com cerca de 600 homens em ambientes desérticos e constantemente estava sob perseguição. Ou seja, aparentemente a vida de Davi continuava sempre sob perigo. Mas, a despeito disso, nós percebemos
o cuidado do Senhor para com o seu servo. Queridos, isso é muito valioso. Por quê? Porque, guardadas as devidas proporções, muitas vezes nós podemos nos sentir ameaçados por circunstâncias, por indivíduos. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus cuida dos seus filhos. E esse texto aqui nos apresenta essa realidade. Durante 10 anos, Davi foi considerado um fora da lei. E, no entanto, nesse período, ele continuou firme no Senhor e sendo guardado pelo próprio Deus. Então, eu quero destacar alguns elementos valiosos nessa passagem. Em primeiro lugar, o texto ele nos mostra que Deus é aquele que cuida do seu povo falando ao seu coração. Deus cuida do seu povo falando ao seu coração. A passagem nos mostra, versículo número 1, que os filisteus pelejaram contra Keila e saqueiam as eiras. Então veja que situação difícil. Uma cidade chamada Keila, aproximadamente, ela estava localizada a 20 quilômetros, um pouco menos talvez, de Gate. Ou seja, era uma cidade que estava um tanto quanto vulnerável a inimigos de Israel. E aquela cidade, ela sofre uma ação dos filisteus que saqueiam as eiras. E Davi sabe disso, e ele consulta ao Senhor, dizendo, verso 2, irei eu e ferirei estes filisteus. Veja a atitude de Davi. Davi já tinha os seus problemas, mas quando ele tem conhecimento de que o povo de Deus estava sendo atacado por um exército inimigo, ele ora ao Senhor pedindo direção. Deus, eu irei ferir esses filisteus, e o Senhor fala com ele, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Só que os homens de Davi ficaram temerosos. Eles tinham receio de ter que lutar contra os filisteus e de repente serem também atingidos pelo exército de Saul. E diante dessa situação, verso de número 3, esse temor dos homens de Davi, então, verso 4, ele torna a consultar o Senhor, e o Senhor lhe responde, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E Davi faz exatamente isso. O que nós temos nesse texto é o Deus que não nos deixa cego nas encruzilhadas da vida. O Senhor é aquele que fala conosco através da sua palavra. A Bíblia diz que a Escritura Sagrada é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Deus cuida de você, querido. Deus cuida de você, querida. E Ele cuida de nós falando ao nosso coração pela sua palavra. Ele nos guia em caminhos retos, em veredas de justiça. E esse texto nos mostra exatamente isso. Deus é aquele que cuida do seu povo, falando com este povo. Se você olha a continuidade do texto, Saul, ele fica sabendo que Davi tinha ido a Keila. E quando o rei tem essa notícia, ele acredita piamente que Deus estava entregando Davi nas suas mãos, conforme o versículo de número 7.
Diante desse quadro, Saul manda chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Verso de número 8. O texto prossegue que Davi, sabendo que Saul maquinava o mal contra ele, versículo 9, disse a Abiatar, sacerdote. O sacerdote era um representante do povo diante de Deus. Era alguém que intercedia pelo povo de Deus e por ele próprio, e também apresentava sacrifícios. Diante daquela situação, Davi conversa com Abiatar e pede a ele: traze aqui a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era um instrumento pelo qual Deus revelava a sua vontade. Versículo 10 afirma que Davi ora ao Senhor e ele pede a Deus orientação. E ele diz ao Senhor o seguinte, verso 11: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. Descerá Saul como teu servo ouviu. Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Verso 12, Davi pergunta ao Senhor: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? E o Senhor responde: entregarão. Perceba, Deus continua falando com o seu servo. Deus o direciona. Irmãos queridos, nós não podemos viver de acordo com os nossos conceitos, conforme os preceitos que nós mesmos criamos e alimentamos na nossa mente. Nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta. Ela é uma bússola segura. Existem pessoas que tomam decisões na sua vida sem consultar ao Senhor e depois elas sofrem. O texto, então, ele nos mostra o Deus que cuida do seu povo, falando com este povo por meio da sua palavra. Observe, então, que o texto nos apresenta que Davi, tendo a orientação do Senhor de que Keila, mesmo sendo salva por Davi, iria entregar Davi a Saul, talvez por medo de Saul cometer uma chacina contra ela. Diante disso, a passagem bíblica nos afirma que Davi permaneceu no deserto, verso 14, nos lugares seguros e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Essa aqui era uma região difícil, era um ambiente muito árido. Conta-se que pessoas que visitam essa região, elas ficam impressionadas em Davi ter conseguido sobreviver nesse lugar. Era um ambiente difícil, mas Deus o sustentou ali. Isso nos ensina o seguinte, meus amados irmãos, que Deus é aquele que nos mantém e que nos sustenta, mesmo em ambientes difíceis. Zif era uma cidade pequena, uma cidade situada a cerca de 24 quilômetros a sudeste de Keila. Era uma região pobre, próxima ao Mar Morto. E é nesse lugar que a fé e a coragem de Davi são testadas. Isso nos ensina um outro princípio valioso. Deus usa circunstâncias difíceis, lugares difíceis, para fortalecer a nossa fé. Ele não desperdiça nada na nossa vida. Nada. Às vezes, até em circunstâncias em que Deus
permite que nós venhamos sangrar. Aquelas situações não são expressões do juízo de Deus sobre nós, os seus filhos, mas são ações de livramento, de expressão do amor do Senhor cuidando de nós para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós possamos continuar amadurecendo. Deus cuida dos seus filhos, falando com eles, orientando-os no caminho em que devem andar. Deixe a palavra de Deus dirigir você. Leia a palavra de Deus. Fale com o Senhor e diga: Senhor, me orienta, me conduza no meu trabalho, na escola, na faculdade, nos meus relacionamentos familiares, nos meus diferentes relacionamentos interpessoais. Senhor, me guia. E somente assim, queridos, nós de fato estaremos seguros. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que Deus cuida dos seus filhos, lhes dando amigos encorajadores. Pessoas com as quais elas podem contar. A passagem bíblica nos mostra, no verso de número 16, que Jonatas, que era filho de Saul, ele se levanta, vai até Davi, a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E mais, Jonatas falou para o futuro rei de Israel, verso 17, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Verso 18 afirma que ambos fizeram aliança perante o Senhor. Deus cuida dos seus filhos, lhes dando amigos e irmãos como fonte de encorajamento. Davi estava em um momento difícil. Imagine você fugir, mas você está acompanhado da sua família, de 600 homens com as suas famílias, indo de um lugar para outro em ambientes inóspitos, um rei cruel, perseguidor querendo lhe matar. Que situação difícil! E é em meio a isso que Davi, ele é encorajado pelo Senhor através de Jonatas. A sua confiança em Deus lhe foi fortalecida. Queridos, às vezes nós estamos desanimados, não é? Cabisbaixos. As lutas são enormes, intensas. E Deus usa um irmão, uma irmã, para nos dar uma palavra de encorajamento. Uma palavra de fé, de fortalecimento. Alguém vem até nós e diz: eu estou aqui com você. Esse é o terceiro momento que Jonatas e Davi fazem uma aliança perante o Senhor. É muito interessante que a Bíblia nos mostra que a vida cristã, ela é comunitária. É por isso que nós encontramos mais de 50 vezes no Novo Testamento a expressão uns aos outros. Por exemplo, orai uns pelos outros, cantai uns com os outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros, encorajai uns aos outros, etc. Isso significa que Deus quer usar a comunidade para que ela seja um instrumento da sua bênção na mutualidade. Deus cuida do seu povo, utilizando amigos, irmãos, como fonte ou como canais de encorajamento. Isso é precioso. Saber que Deus, ele se utiliza de diferentes instrumentos, fazendo-os
vasos de honra para abençoar o seu povo. Observe, Jonatas garante a Davi que ele não iria morrer. Jonatas afirma a Davi que a mão do seu pai, Saul, não acharia o futuro rei de Israel e que Davi iria reinar sobre Israel, como de fato isso aconteceu. Ou seja, Davi está sendo relembrado do seguinte: Deus cumpre a sua promessa. Davi já tinha sido ungido como futuro rei de Israel por Samuel. Ele tinha recebido da parte do Senhor a palavra de que ele iria reinar sobre o povo de Deus. E isso de fato aconteceu. Meu amado, minha amada, o seu Senhor não falha. Ele cumpre a promessa dele. As suas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Deus tem um propósito para você. Não há dificuldade, ou demônio, ou o próprio Satanás que possa roubar o cumprimento desse plano do Senhor. Jó expressa lá no final do seu livro o seguinte: em meio a todo o sofrimento, tinha perdido os seus filhos, perdido os seus bens, perdido a sua saúde, e Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida do seu povo, utilizando vasos para encorajá-lo e lembrá-lo de que os propósitos do Senhor não cairão por terra, eles se cumprirão. E em terceiro e último lugar, Deus cuida do seu povo, efetuando grandes livramentos. Deus cuida de você, efetuando grandes livramentos. Quando nós olhamos a continuidade da passagem, a verso de número 19, os zifeus, eles sobem a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimon. Veja que situação de Davi. Ele ia para o ambiente de Keila, e os habitantes de Keila iriam dedurá-lo. Ele está agora na região de Zife, e os moradores de Zife vão até Saul falar que Davi está lá. Ou seja, parece que todos estavam contra Davi. Havia uma conspiração de Saul, e cidadãos de Israel simplesmente eram pessoas que contribuíam com Saul nesse intento terrível de prender Davi. Mas a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você olha a continuidade do texto, Davi sob perseguição, e Saul, quando ouve esse relato dos zifeus, verso 21, ele diz: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E ele pede mais informações sobre o lugar que Davi frequenta, verso de número 22. O texto continua dizendo, verso de número 24, que se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Então perceba, Davi fica numa situação bem complicada, porque conforme o verso 25, Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi.
E Davi desce para a penha que está no deserto de Maom, mas ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. E Saul ia de um lado do monte, verso 26, e Davi e os seus homens do outro. E Davi então se apressa para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Ou seja, e agora? Para onde iremos? Aparentemente não há escape. Davi seria preso, mas naquele momento, presta atenção nisso, vem um mensageiro a Saul, verso 27, dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Irmãos queridos, Deus usa até os inimigos do povo dele para cumprir os seus propósitos. Deus usa agora os filisteus para invadir a terra de Israel, a fim de que Davi, o futuro rei, não fosse pego. Verso 28, pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus, e por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Pedra de escape. O que é que nós vemos aqui? Deus cuidando do seu povo, lhe dando livramentos extraordinários. Quando parecia que não havia solução, que Davi seria pego, ele simplesmente escapa. Deus estava falando para o seu servo o seguinte: eu estou no controle. Eu estou no controle da sua vida, da vida de Saul, da vida dos filisteus. Eu tenho o controle da história. E a fim de comemorar esse salvamento extraordinário, os israelitas chamaram aquele lugar de Pedra de Escape. Louvado seja o Senhor. Foi nessa ocasião, irmãos, que Davi escreveu o Salmo 54, que é um pedido de salvação e de vindicação do Senhor. Eu quero caminhar para o final e lhe lembrar isso. Deus cuida de você. Mesmo nos dias mais tristes, que talvez a sua alma se sinta tão abatida, às vezes até flertando com a dúvida, com o questionamento. Lembre-se, se Deus não poupou Jesus, o descendente de Davi, o filho de Davi, aquele que tem o trono eternamente, se Deus não poupou Jesus, mas por todos nós Ele o entregou, será que Ele não vai cuidar de nós? Se Deus sacrificou o seu Filho para nos salvar, será que Ele não vai dirigir a nossa vida nos mínimos detalhes? Ele vai. Creia. Deus cuida dos seus filhos. Ele cuida dos seus filhos, os guiando pela sua palavra, os encorajando e mostrando que Ele cumpre as suas promessas e dando a eles livramentos milagrosos. E o maior livramento que nós já obtivemos foi sermos libertados da morte eterna, da condenação do inferno por causa da obra expiatória de Cristo. Mesmo que nós enfrentemos os mais diferentes perigos e passemos por situações duras que nos trazem aflição e angústia, nos lembremos, Deus está cuidando de nós.
Ele está dirigindo a nossa vida, cumprindo o seu propósito, e Ele nos levará no devido tempo, seguros, para o seu reino celestial. Nesse processo, conforme nós vimos nessa história, o Senhor nos convida a buscarmos a sua presença, como Davi, a orarmos, a deixarmos Deus falar ao nosso coração, a nos entregarmos à sua vontade, a dizermos: Senhor, eu estou aqui, faz em mim a tua vontade. Davi poderia ter uma postura egoísta e dizer: eu não vou livrar Keila, não. Eu já tenho os meus problemas, eu vou livrar uma outra cidade? Não, eu vou simplesmente me esconder. Mas ele ora e diz: Senhor, livro Keila ou não? E Deus fala: vai, e ele vai. Oh, querido, que nesse processo dessa vida, muitas vezes tão perigosa, nós possamos orar, nós possamos obedecer a palavra de Deus e nós possamos confiar que os propósitos do Senhor na nossa vida não serão frustrados, eles se cumprirão. Lembre-se, Deus cuida de você. Ore, ouça a palavra de Deus, a siga e confie que os planos do Senhor não serão frustrados. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento aqui. Queremos te agradecer pela tua palavra que é tão preciosa. Rogamos que o Senhor a aplique ao nosso coração. Ó Deus, abençoe cada vida. O Senhor conhece as lutas, os enfrentamentos, e nós pedimos que o Senhor fortaleça cada irmão, cada irmã. Ó Deus, nós rogamos salvação para aqueles que estão perdidos. Rogamos fortalecimento espiritual para os fracos. Rogamos que o Senhor nos encha de fé, de convicção que tu cuidas de nós. Que possamos viver sob a tua direção. Que possamos orar, te buscar, ouvir a tua palavra, seguir os teus preceitos e confiar que os teus planos são bons e que eles se cumprirão. Obrigado por Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes podemos nos ver cercados de muitas adversidades, mas podemos confiar que o Senhor cuida do teu povo. Abençoe, Senhor, a tua igreja, a igreja das graças, todo o teu povo espalhado na terra. Abençoe as famílias, age com salvação, com suprimento das necessidades, com harmonia e paz. Abençoe, ó Deus, as nossas casas. Abençoe o Brasil, que o Brasil possa mais e mais habitantes da nossa nação conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Abençoe o mundo, que o teu reino se estenda, que o teu governo maravilhoso esteja alcançando muitos e muitos corações. Abençoe, ó Deus, a mim e aos meus irmãos. Concede-nos sempre a paz, a quietude e a certeza de que a nossa vida não depende da sorte, nem do acaso, mas depende do Deus soberano, poderoso e amoroso que cuida de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar você para nós cantarmos mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei.
recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Queridos, estamos terminando mais um momento de pastoreio. Que Deus abençoe muito a sua vida, lhe conceda um restante de semana sob a sua bênção. Que Deus nos dê sempre a sua graça, a sua misericórdia e a sua paz, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus Cristo. Amém.